E os Estados Unidos entram hoje no 10º dia de protestos contra a violência policial e o racismo. Para falar sobre isso, a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que fala de Nova York, já está aqui prontinha para passar essas informações. Mariana, como é que foi a noite de ontem e qual a expectativa para hoje? Olha, Kalina, a noite de ontem foi mais tranquila, na verdade, esses protestos foram mais tranquilos, né, durante toda a tarde e também a noite de ontem, até porque a promotoria endureceu as acusações contra o ex-policial que se ajoelhou sobre o joelho de George Floyd, que asfixiou George Floyd, e todos os outros 3 ex-policiais também envolvidos nessa ação agora respondem a acusações. Então essas eram justamente as demandas, né, dos manifestantes. Claro, é uma manifestação são manifestações contra o racismo, né, de uma forma estrutural aqui nos Estados Unidos, mas os manifestantes pediam exatamente o endurecimento da acusação e que todos os ex-policiais respondessem criminalmente por causa disso que aconteceu com George Floyd, né, pela morte de George Floyd. Então os protestos foram mais tranquilos, a expectativa para hoje é de que continuem assim, continuem manifestações mais pacíficas, e hoje também começam uma série de cerimônias em homenagem a George Floyd, inclusive a família de George Floyd deve comparecer a uma dessas cerimônias em Minneapolis, né, onde essa morte aconteceu. Só que, olha, a resposta a esses protestos por parte do governo federal continua causando muita polêmica por aqui, ainda mais porque acontece em anos de eleições, né? Então aqui os políticos, claro, tentando, todo mundo, né? O Partido Democrata, o Partido Republicano, tentando de alguma forma se sair bem, né, nessa situação para ganhar uma vantagem nessas eleições. Mas o que acontece é que, além do atual secretário de Defesa, Mark Esper, ter dito que discorda do presidente Donald Trump com relação a convocar o exército, se os episódios de os atos de vandalismo não diminuíssem nas manifestações, agora um ex-secretário de Defesa de Donald Trump também deu uma entrevista criticando o presidente. Ele falou em uma entrevista ao site The Atlantic que Trump esse ex-secretário, né, James Mattis, disse em entrevista que o presidente Donald Trump é o primeiro presidente que ele já viu que não tenta unir o povo nem finge tentar. E aí o Donald Trump foi às redes sociais e respondeu a esse comentário, né, do ex-secretário de Defesa, e disse que a única coisa que ele, Trump e Barack Obama têm em comum é o fato de que os dois demitiram James Mattis. E, na verdade, essa história também há controvérsias, né? Porque, na verdade, Barack Obama não demitiu James Mattis. James Mattis acabou se aposentando de um outro cargo que tinha no governo Obama. E o Donald Trump, essa história com o Mattis, quando ele saiu do governo de Donald Trump, isso aconteceu em 2018, e ele disse que pediu demissão, até apresentou uma carta, e à época Trump disse que não, disse que ele que tinha demitido o general e ele tinha pedido essa carta, tinha pedido para que o general escrevesse essa carta. Então, são polêmicas políticas aqui, né, nesse momento em que os Estados Unidos estão em ebulição, né, com tudo isso que está acontecendo, protestos, pandemia, crise econômica, enfim. Pois é, e falando sobre a pandemia, são 20 mil casos por dia aí nos Estados Unidos, Mariana? Kalina, a gente continua aqui, né, com 20 mil novos casos de Covid-19 por dia. Uma coisa é fato, tá mais fácil de fazer os testes agora, né? Aqueles problemas que a gente tinha de acesso aos testes no começo da pandemia, muitos desses problemas foram resolvidos, a situação melhorou por aqui, então mais pessoas estão fazendo os testes, mas é claro que esse número ainda preocupa muito, inclusive agora por causa das manifestações, né, que acontecem com aglomeração. Por mais que as pessoas usem máscaras, ficam aglomeradas nas ruas, e isso pode fazer com que a Covid-19 volte inclusive no outono. Então esse é o medo, de que as atividades no verão, com as pessoas indo para as ruas, acabem fazendo com que o coronavírus volte no outono, e aí volte com a gripe também, né, nos meses mais frios. E, inclusive, uma autópsia mostrou, Kalina, que o próprio George Floyd teve Covid-19, mas um exame que ele fez lá no começo de abril, na verdade, já mostrou que ele teria o Covid-19, só que pelos resultados ali dos testes, ele deve ter sido um caso assintomático. Então, só uma notícia que saiu agora também sobre esse caso, né, mostrando que o coronavírus continua, e o próprio George Floyd teve contato com esse vírus também, Kalina.